Eu quero falar hoje. Feche seus olhos. Espírito Santo, és bem-vindo. Quero dizer isso novamente, a pastora Aline disse. E nós temos dito o tempo todo. És bem-vindo, Espírito Santo. Nós queremos estremecer mesmo. Pode mexer de dentro para fora. Nós queremos, Senhor, identificar, reconhecer e aproveitar, desfrutar do potencial que o Senhor mesmo coloca em nós. Que é o Senhor, mas o Senhor é tão completo, tão inteiro, tão puro, tão santo. E nós queremos, Deus, experimentar dessa grandeza. Sei que a nossa carne nem suporta, Deus, assim como João estava ali, como mostra no livro de Apocalipse. Às vezes eu não entendia, Deus, por que as pessoas caíam no chão, desmontavam, porque a carne não suporta a Tua presença. E nós estamos aqui para experimentar a medida da glória que o Senhor quiser derramar aqui. Fique à vontade, Espírito Santo, querido. Fique à vontade, Espírito Santo amado. Você pode apertar seu peito e dizer: Senhor, és bem-vindo aqui. O Senhor é mais do que nós esperávamos. É muito mais. Traz quebrantamento, Senhor, nessa manhã. Traz, Deus, entendimento, consciência, Pai. Aleluia. Aleluia. O tema da minha ministração, você que está anotando, eu gosto muito de anotar, porque isso me traz uma consciência maior. E quando eu chego em casa, eu vou ler novamente. Quantas vezes a gente, na semana, a gente clica lá, para ver o que o irmão pregou aqui, porque a gente quer aprender. Porque aquilo falou com a gente, então eu quero que aquilo fixe. Quero que aquilo fique. E eu espero que você seja alimentado com essa palavra que o Senhor me deu, mais ou menos uns 6 meses depois do Aviva de 2022. Eu fui atraída para desfrutar dessa palavra, lendo sobre a vida de Davi. Davi, ele era desafiado, mas ele tinha pessoas do lado dele, e eles eram, aqueles que ele podia confiar, eles eram adoradores como ele. É tão bom andar perto de um adorador. E eu quero falar sobre o potencial. Pode colocar aqui? Eu mandei lá na mídia, eu não sei se vocês fizeram, o potencial da casa de um adorador. Tem um potencial na casa de quem adora. E eu quero falar nos 2 âmbitos, dessa casa que Deus gosta de morar, desse templo do Espírito Santo, para mostrar que Deus, Ele tem tamanha autoridade, que Ele mora em nós, porque Jesus fez uma obra tão linda, é como se nós fôssemos revestidos de Jesus, cheios do Senhor, para que o Espírito do Santo Deus pudesse estar em nós, o sangue que nos limpa, as vestes que são trocadas, a santidade que está nele que nos alcança. O que tem na casa de um adorador? Olha para o seu irmão, você. Fala isso para ele. Tem adorador na casa de um adorador. Eu posso pôr uma placa lá em casa, falando de casa compartilhada. Mas eu preciso de ser essa adoradora. E na minha casa tem adoradores, amém? Deus espera isso de nós, mas enquanto eu e você, a gente também precisa de ter um coração voltado para Deus. Um coração inclinado, não para outras coisas, mas um coração inclinado para o Senhor. E na casa de um adorador tem altar que atrai a presença do Senhor.
A melhor coisa que um cristão pode desfrutar é a presença gloriosa do Senhor. E nós estamos experimentando aqui essa presença, sabia? Esse estremecer, esse não suportar e desmontar e cair, porque Deus está ali, a nossa carne não suporta. Mas o nosso espírito pertence a Deus. Quando uma pessoa morre, o espírito vai para Deus. É dele. Mas o espírito suporta o que Deus vai colocando, porque Deus fala no nosso espírito, amém? Quando nós vamos descobrindo, como Manuel falou, Deus, Ele vai falando aqui, ó, no espírito, amém? Então, um adorador, ele tem esse altar, e ele é como um lugar onde Deus gosta de estar. Deus, ele sabe quem o ama. Ele conhece quem o ama. Em João 15, pode colocar, por favor. Ele quer te chamar de amigo. Ele quer me chamar com mais intimidade. Já não o chamo de servos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E a gente vai encontrar esse conhecimento, essas palavras de Deus, aonde? Na adoração. Na adoração. Nós temos falado aqui que nós vamos insistir, persistir, que essas crianças, a Isabela pequenininha aqui, a Helena, e todos até mais à frente, até ficar velhinhos, amém? Por onde eles forem, que eles aprendam, irmãos, a orar e adorar. Nós precisamos de ensinar isso, para que eles cheguem no nível, Ricardo, que eles possam ser chamados de amigos de Deus. Aleluia! Quanto nós demoramos para sermos chamados amigos de Deus, principalmente nessa geração tão cheia de apetrechos. As pessoas hoje, elas não são identificadas facilmente. Fisicamente, é uma expressão da confusão que elas vivem aqui. Tem muitas marcas, muitos apetrechos. Desfiguradas. Mas sabe qual é a boa notícia de hoje? Que o Senhor que está te chamando para perto, para entender, para vir para mais perto, para ser atraído, para que essa presença venha surgindo, venha trazendo impactos, e você fique constrangido de chegar no culto hoje à noite, como você chegou ontem, como você veio domingo passado, que lá na sua casa, essa casa onde ela é compartilhada com o seu cônjuge, com os seus filhos, todos sejam constrangidos, porque você carrega a presença, porque você é um adorador particularmente falando, mas a sua casa compartilhada, a casa física, essa casa é uma casa de adoradores, amém? Ali está a entrada. Depois que a gente passa pela entrada da casa, a gente tem um lugar onde a gente se assenta, mas tem um lugar mais íntimo, que só chegam aqueles que são íntimos de Deus. Então Deus, Ele vai quebrar essas paredes para que todos espiritualmente caibam nesse altar, amém? Consegue entender? Se todos decidissem subir e vir e se achegar, Ele abre espaço. Ele fala para os anjos, dá licença, os meus filhinhos estão chegando, dá licença, peraí, eles estão por aqui. Deus quer isso. Quando Ele fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, Ele está procurando você. Ele está me procurando, Ele sabe que você tem um potencial aí que Ele mesmo colocou. E Ele quer te amar mais.
Eu estou orando para que alguns aqui transbordem em línguas. E os que falam possam experimentar uma outra linguagem nessa manhã. Mais. Sabe esse aperto que você sente? Eu quero compartilhar algo muito forte para mim. Como eu vim de uma família que ensinava as crianças a beberem desde cedo. Eu experimentei o álcool. Mas quando a Bíblia fala, embriagai-vos do Espírito, você sente uma embriaguez que vem do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, nem bebe vinho, irmão, para que isso? Mas deixa o Espírito Santo, feche os seus olhos, te embriagar. Uma embriaguez santa, uma embriaguez que vem do trono, um derramar, um toque no seu físico. Essa casa que é templo do Espírito, porque você é um adorador, é algo profundo, é nas suas entranhas, é uma sensação maravilhosa, uma sensação de plenitude, de quase transbordando, porque é muito forte a presença do Senhor. Você entende o que eu estou falando? Você pode aplaudir o Espírito Santo. Ele tem isso para nós, esse quebrantamento, esse azeite que ontem foi derramado aqui, falado aqui. Meu Deus, isso é muito sério, irmãos. Hoje eu quero falar dessa palavra que o Senhor foi ministrando ao longo desse tempo. Me marcou. Eu quero falar de um adorador. Eu quero evidenciar uma característica dele. O nome dele, em hebraico, significa justo. Mas eu quero falar de uma característica linda que tem um adorador: fidelidade. Passa tempo, passa anos, e ele está ali fiel. Deus derrama fidelidade num adorador e ele é comprometido. Quem está anotando, anota isso. Um adorador, ele é comprometido com aquilo que assume. Ontem nós estávamos aqui, todos tinham ido embora e ficou 2 casais com a gente para fechar a igreja. Porque olha e fala assim: não vou deixar meu pastor fechar a igreja sozinho, né? Vou ficar aqui. Vou ver que hora que ele vai sair. Os adoradores que são comprometidos com aquilo que assume, eles ficam. E eles foram lavar os banheiros, tirou salto. Falei, vai lavar banheiro? Depois joga um álcool 70. E eles foram lavar os banheiros. Isso é adoração ao Senhor, isso é um compromisso que queima. E fala, nós vamos... Eu falei, gente, vamos limpar amanhã. Não, nós vamos limpar hoje, que quando os irmãos chegar, está tudo cheiroso. É falando para o Senhor eu te adoro o tempo todo. Estou aqui lavando o banheiro e estou cantando. Estou aqui, aí a gente foi varrer tudo, catar o lixo que você jogou no chão, irmão. E fomos limpando, varrendo, e jogou água. Ainda levei uma queda na cozinha, porque o irmão do pastel esqueceu de limpar a cozinha. Hoje eu quero orar com ele e abençoar ele, irmão. Eu levei uma queda naquele óleo do pastel tão maravilhoso que eu comi, irmão. O povo ouviu só os barulhos da panela, meu pai quietinho lá, né? Eu ajoelhei lá e fiquei lá um tempo, falei, eu te ter força para levantar. Aí de repente eu falei, pai, você ouviu uns barulhos de panela? Ele ouviu, eu falei, fui eu que caí lá na cozinha. Ai, Deus. Além de comprometido com aquilo que assume, um adorador é leal. Um adorador é confiável.
Eu me lembro que um dia nós estávamos num encontro de casais. E eu falei para minha pastora, eu quero acertar tudo que nós pegamos de dinheiro, foi um valor alto, acertar as camisetas e tudo. Ela, Juliana, não precisa. Eu sei que você é confiável. Eu acho necessário, é bom para ela e para mim, mas eu sou obediente. E como ela me via confiável, ela me disse, porque eu falei, pastora, deu isso, eu queria passar os detalhes. Ela, não precisa. Já está registrado no céu a sua lealdade. Dinheiro é um assunto espiritual. Se você é um servo da casa de Deus que é espiritual, se você adora, o Senhor vai te colocar à prova com dinheiro. Tenha temor no centavo, porque isso está registrado no céu. Então, um adorador, ele é comprometido com aquilo que ele assume, ele é leal, ele é confiável, ele é honesto e ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Teve um dia que o Glênio falou assim, amor, eu quero ficar 1 mês sem ministrar, porque eu estou precisando de receber de Deus. Isso deve ter uns 2, 3 anos, eu não sei se a igreja percebeu. Eu falei, então vai, fica na bênção que eu vou te cobrir, e quando você me escalar eu também vou pregar. Porque foi algo que ele sentiu de fazer com Deus. Não estava em pecado, só estava num propósito. Senhor, eu também preciso de receber. Eu quero ouvir do Senhor. Eu quero saber aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. E aí eu vejo que isso tem a ver com temor da obra, daquilo que é feito. E uma coisa que o Glênio compartilhou comigo essa semana, que tem um dos potenciais que tem na casa de um adorador, é a constância. Anota aí, quem é constante é intenso. Falei, esse marido é um homem de decisão. Então ele fala umas coisas importantes. Quem é constante? Não precisa nem de ser rápido, irmão. Vai no seu tempo. Mas você é constante. Constante. Você alcança a intensidade. Porque quem não é constante não vai ficar consistente. Não vai ficar como Deus quer. Então, quem é constante é intenso. Já ouviu isso? Alguém já falou para você, Cirlei, pastora Cirlei, você é muito intensa. É porque você é constante. Está ali no Canendo, ó, repetindo as mesmas coisas. Dando aula na sala das crianças desde quando começou. Por quê? Porque é intensa. Porque está fazendo constantemente. E é intensa. Deus ama um adorador que preza por essas características. Eu quero falar de Zadok. Ele foi um adorador da particularidade de Deus. Ele era uma propriedade de Deus. Olha o que diz em Êxodo 19, 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Embora, Manuel, toda a terra seja de Deus, tem aqueles que são o tesouro pessoal de Deus. E Zadok, ele era da tribo descendente de Levi e também de Arão, irmão de Moisés. Você sabe que Arão, ele teve 4 filhos e 2 morreram, porque eles apresentaram um fogo estranho no altar de Deus.
Então o Senhor te estabelece para adorar, tenha temor disso. É a profundidade, quando vai chegando, vai dando temor. E Zadok, ele vem dessa linhagem. Muito linda a história desse homem de Deus. E o Senhor me levou a entender algumas coisas tão importantes. No meu nome tem fidelidade, que significa fidelis, né? Fidelis, fidelidade. Juliana Fidelis de Lima Barbosa. Então eu sou uma Zadoca. Eu descobri isso, eu sou uma Zadoca. E eu quero. Às vezes as pessoas, eu vou dizer meu nome, né, numa ficha em algum lugar, Juliana Cibele? Não, Fidelis de fidelidade. Bonito, né? Fidelis de fidelidade. Lá em casa tem um sacerdote. Mas como a nossa casa é compartilhada nessa adoração, eu quero honrar o Senhor nessa característica desse adorador chamado Zadok, onde o significado do nome dele em hebraico é justo. Mas eu quero exaltar a fidelidade, você vai entender por quê. Porque ele caminhou num tempo onde ele foi muito desafiado, ele e outros homens de autoridade que andavam. Ele foi sendo preparado porque ele era um levita e ele era um guerreiro valente. Nós vamos ler isso aqui. E eu quero te dizer o que o Senhor me fez entender. Quando eu me refiro assim, eu brincando que eu sou uma Zadoca, que eu sou uma adoradora, uma guerreira, não é para me envaidecer, é para me apropriar daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Quantos de nós caminhamos sem nos apropriar? Nós falamos isso nas aulas de batismo e eu amo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos identificamos com o que foi feito na cruz do Calvário. Sacode seu irmão aí, pergunta para ele: você se identifica com a cruz? Em quantos lugares nós vamos? Às vezes você chega numa secretaria pública, está lá o crucifixo e Jesus lá crucificado. Eles se identificam com a cruz, mas eles entendem e eles se apropriam do que o Senhor Jesus fez na cruz. Tem a diferença. É diferente quando você se apropria. Nós, como casa dele, devemos desfrutar do reino e não só identificar, mas nos apropriar. Como sua descendência, a obra da cruz. E eu quero ler um texto para que a gente possa ler. O Senhor me levou exatamente nesse texto de Romanos 11. Quero ler aqui. Romanos 11, versículo 11, nós vamos ler alguns versículos para você ver o quanto é sério quando nós nos apropriamos. Pergunta para o seu irmão: você é gentil? Nós não somos judeus, né? Nós somos gentios. Mas olha o amor expressado do Senhor aqui, quando Ele fala dos judeus e Ele fala de nós. Bate aí no seu peito, como gentil. Olha que sério, por isso que eu quero me apropriar e dizer: eu sou uma Zadoca mesmo. Eu sou uma adoradora e vai depender somente de mim de permanecer como uma casa de uma adoradora, uma casa de quem adora o Senhor. Aqui diz assim no versículo 11. Preste bastante atenção nessa leitura. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, aleluia, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude?
estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Isso aqui é porque Paulo queria que aqueles judeus tivessem consciência, e a chamada desse aviva é para você reconhecer que maior é o que está em você, porque Zadok veio de uma descendência onde muitas coisas aconteceram. E aqui ele diz: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Se alguns ramos forem cortados, e você sendo oliveira brava, bate aí no peito, oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, aleluia, mas a raiz você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que, na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, olha a graça de Deus, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Você pode aplaudir a obra de Jesus na cruz. Uma medida dada a todos nós, para que você tenha liberdade de chegar e trazer a sua família, esposo, filhos, esposa, filhos e todos que quiserem entrar. Teve um momento que Zadok, ele e mais 22 da sua família foram servir o reinado do rei Davi. E Davi olhava para ele, para a casa dele, e sabia que podia contar. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Olha para o seu irmão aí. Até no olhar você encontra fidelidade, sinceridade. Quero ler com você 1 Crônicas. Aleluia. Você está entendendo, irmão, essa palavra de um adorador, de alguém que amava o Senhor, que serviu no reinado de Davi também ali, como um homem que amava a Deus. Sim, ele estava ali para servir, porque Deus, Ele te levanta para servir no ministério de alguém. Talvez até para que algum dia você tenha o seu próprio ministério depois de viver o seu chamado. Mas Ele quer encontrar em você uma adoração verdadeira. Um homem que serve fielmente. Porque vão vir as provas. E Zadok e a sua família passaram por provas. Mas ele podia subir no altar e fazer o trabalho de um levita e de um sacerdote, porque depois você vai ver o que o profeta Ezequiel disse dele e da família dele. Fácil permanecer? Não é. Desafiador permanecer? Não é.
oração, jejum, paga preço, boa conversa, entre o cônjuge, entre os filhos. Mas uma coisa que vence tudo isso é a presença que é atraída, porque a presença traz quebrantamento. Quando a adoração vem, a família fica constrangida. Consegue entender isso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Da tribo de quem? De quem? 1 Crônicas 12, 26, por favor. Não falei o versículo, né? Da tribo de Levi, 4.600. Inclusive Joiada, líder da família de quem? De Arão. Com 3.700 homens. E quem? Zadok, um jovem e valente guerreiro. Com 22 oficiais de sua família. É só até aqui. Eu vejo que o Senhor nos treina em lugares que talvez te constrange, mas é para constranger, é para forjar em você aquilo que Ele quer, deixar consistente, te fazer ser consistente, perseverante. Pastora, mas tem hora que os momentos são tão difíceis, eu tenho que conciliar o trabalho, eu tenho que conciliar a obra. Como fazer tudo isso nesse propósito de adoração? Só vai, só adora. O Senhor vai endireitando tudo. Pastora, eu precisava até de trocar meu carro para fazer mais viagens, para ter mais conforto na minha representação. Adora. Adore, Deus vai fazer, busque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquele que, como foi dito aqui, aqueles que se achegam diante do Senhor, trazendo uma oferta como da viúva, ou como daqueles que foram tão prósperos, eles serão recompensados, não sairão de mãos vazias. O Senhor quer te fazer ser esse adorador de excelência, essa postura que agrada a Ele. Um adorador busca entender o seu chamado e não resiste ser treinado. Ele entende e aceita o treinamento. Ele entende e aceita os desafios. Sacode seu irmão e pergunta: você tem aceitado ou você tem fugido? Aceita, irmão. Procura entender. E se não entender, pede o pastor para orar na sua cabeça, para que você possa ir adiante. Eu não estou entendendo, mas eu estou indo, Senhor. Eu estou querendo te agradar, me ajuda. Porque às vezes a gente não entende muito, né? Talvez hoje você está trabalhando no estacionamento, mas o Senhor quer quebrar toda a sua timidez. O Senhor, Ele quer fazer com que você seja gentil, para poder ser um pastor daqui a uns anos e pregar nesse altar. Entende? Não importa aonde a gente serve, aonde a gente está ali adorando. A adoração, você pode fechar os seus olhos ali, ó, e adorar o Senhor. Está o tempo todo com esse coração derramando algo para Ele. Em 2 Samuel 15, nós vamos ler aqui, me acompanha nessa leitura. Eu queria que você ficasse de pé para nós lermos juntos. Olha que lindo. Aleluia. Então, o rei disse a Zadok: olha a responsabilidade desse sacerdote. Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Davi falando para Zadok: Zadok, se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Aleluia! Mas se Ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça Ele comigo a sua vontade.
E disse ainda o rei Davi ao sacerdote Zadoque: fique alerta, Zadoque, volte em paz para a cidade, você, Aimás seu filho e Jonatas, filho de Abiatar, pelos filadeiros do deserto. Pelos filadeiros do deserto ficarei esperando as notícias de vocês. Olha como o rei prezava por esse sacerdote. Então Zadoque e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Para fechar, eu quero ler esse último versículo e te dizer: homens, sacerdotes, líderes, profetas andam com homens quebrantados, coração mole, de barro que quebra, de barro mole que pode ser moldado. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos, aleluia, os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Você tem tido esse coração quebrantado com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu líder? Quando ele olha para você, ele vê isso. Meu líder está chorando, eu vou chorar também. Ele está com a cabeça, com o corpo, eu também estou junto. Quando olharem, vão nos ver, nos identificar. Somos um no Senhor, estamos juntos na obra. Para quem lidera é tão importante. Essa semana eu recebi 2 mensagens de irmãs: pastora, está precisando de quê? O que a gente vai fazer nesses dias? E outros que me perguntam pessoalmente: é esse estar junto. Zadoque foi forjado num tempo de guerra, num tempo para permanecer. E ele estava ali, fiel ao rei Davi, fiel a Deus primeiramente. Porque um homem pode chamar o sacerdote para subir no altar, sem às vezes perceber. Um dia eu falei para Deus: Senhor, mas a gente não percebeu que esse irmão estava no pecado, estava mentindo. E eu me aquietei e falei: Senhor, o Senhor é que vê o coração de cada um. O Senhor é que sabe o que sobe. E se o Senhor hoje não consome a pessoa pela misericórdia, Ele consome o pecado, só se a pessoa não quiser. E Zadoque estava preparado para levar a arca, para fazer o trabalho do sacerdócio, da liderança, de servir. Por quê? Pergunta por quê? Porque ele adorava o Senhor. Porque ele ia para a presença e passava pelo fogo. Porque tem fogo no altar, sabe por quê? Porque o nosso Deus é fogo, fogo consumidor. Pode se assentar, nós já estamos partindo para o final dessa palavra. Sabia que Deus mostra o nosso caráter para o líder? Quando eu cheguei para minha pastora para prestar contas daquele encontro de casais, porque o líder e pastores mais experientes, sei que os pastores que estão aqui, às vezes a gente encontra uns pastores de cabecinha branca, né? Eles são calados, só te filma assim, né? Porque Deus vai ensinando para esses homens, esses pastores que são o anjo da igreja. Ele entrega para eles as ferramentas. Então, quando o pastor Glenn te olhar assim, às vezes ficar calado. O pastor Silvio, o pastor Gindes, que são mais velhos que eles, assim. Pastor Maurício, pastor Miguel, né? Olha, são mais velhos que o pastor Glenn. É. Quando o pastor Silvio te olhar e ficar calado, ou é uma revelação de Deus, irmão, ou é algo que o Senhor está falando. E Deus não fala por maldade, porque como Ele é a justiça, Ele olhava para Zadoque, preparava ele na guerra, na fidelidade. Quando Davi falou: deixa eu ver se Zadoque vai
titubear em levar essa arca. Não, é para levar, estou preparado, me consagrei, as minhas vestes estão próprias, rei, pode deixar, nós vamos levar adequadamente. Nós não vamos carregar de forma inadequada, porque tinha o jeito certinho, você sabe, senão era queimado. Já subia com a correntinha no pé, puxava só o ossinho do sacerdote. Glória a Deus pela obra de Jesus na cruz. Só que isso não me impede, e nem você, de ter que subir no altar, de ter que servir na casa em santidade, porque nós temos um DNA de santidade, de justiça, de fidelidade. E Jesus é o maior exemplo disso. Consegue entender o que eu quero te falar nessa manhã sobre casa de adoração, casa de um adorador? Em 1 Reis, quero ler com você também, 1 Reis 1:32. 1 Reis 1:32. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aleluia. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã. Olha com quem esse sacerdote Zadok andava. O profeta Natã, Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele os instruiu. Levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula. Levem-no a Gigon. Não dá para ler tudo, mas esse aqui foi o início do reinado de Salomão, porque infelizmente a esposa dele e os filhos tramavam contra o próprio pai. Mas Davi, estrategicamente, instruído por Deus, chamou aqueles homens fiéis. Eu tenho um propósito aqui. E eu preciso que vocês fiquem firmes comigo. Vocês vão pegar meu filho, colocar na minha mula e vai passar para que todos vejam que ele, depois ele vai sentar no meu trono, porque foi isso que o meu Senhor estabeleceu para que eu viva. Então tem propósito que o Senhor quer que você viva, mas você tem que estar fiel. Você tem que permanecer como Zadok, como Davi. Eu quero isso para a minha vida. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando a gente estiver fazendo a viva em qualquer lugar, estiver ministrando aliançado, estiver ministrando uma palavra, estiver fazendo missão de rua, eu quero que a pessoa olhe para mim e veja o Senhor. Porque há momentos que a guerra não é de canhões, ela é de uma autoridade que você chega e as pessoas vendo o Salomão passando com aquelas autoridades, com o profeta, com o sacerdote que eles podiam confiar, e as pessoas vão ver você andando com homens e mulheres de Deus, porque o Senhor vai passar com você, o Espírito Santo vai te levar em lugares e vai mostrar em silêncio: olha o meu filho, estou levantando ele para ter autoridade. Olha minha filha, estou preparando, estou chamando, e ela está aceitando o chamado. Vai viver o que eu tenho para ela, mas isso é dado o start lá no seu secreto. Um adorador que adora. Eu imagino que o profeta Natã, o Zadok, o Benaia, todos aqueles que estavam ali imbuídos, Davi sabia que tinha que chamar aqueles homens, porque eles iriam estar ali preparados para aquela grande missão. Porque você sabe quanto o rei Davi foi tentado até em matar o próprio rei Saul. E ele disse não. Quando os guerreiros dele, ele estava com muita vontade de tomar água, e eles buscaram, eu achei aquela atitude dele, meu Deus, você está aí, né, um dia meio quente, uma vontade de tomar uma bebida que você mais gosta, um suco bem gelado, tem umas misturas de sucos maravilhosas, né, de você falar assim: eu escolho não tomar.
Os que estão comigo, só ganhei um copo, só se tiver como dividir, mas como são muitas pessoas, que eu ando com muitas pessoas, não vai ter jeito. Eu prefiro não tomar. Ele preferiu não tomar a água, porque aquela água estaria ali custando a vida daqueles guerreiros que foram buscar a água que ele queria tomar. São essas coisas diferentes que você e eu podemos fazer diante de Deus, que vai resultar uma colheita de coisas diferentes em nossa direção. Por que algumas pessoas olham para você e falam assim, por que ele recebe e eu não recebo? É porque você gera, é porque você semeia, e quando vem a colheita as pessoas questionam. Não se importe, não amaldiçoa aquela pessoa, só abençoe, mas vai viver o que Deus tem para você. Amém? Viva o que Deus tem para você gerado nessa adoração. As pessoas têm visto em você um adorador? E Deus tem visto em você um adorador? Quem é fiel demonstra amor. Quem é fiel demonstra amor a Deus, porque Ele sabe aqueles que o amam. Quando você chega perto de Deus, Ele fala, lá vem meu filhinho que me ama. Está chegando para a gente ter um momento aqui, onde Ele vai se prostrar, joelho no chão, vai adorar. Você tem essa sensação às vezes, que isso também é muito mental. O pastor Glenn gosta de falar isso, né? Que a mente mente. E é isso. Tem dias que a gente chega para adorar, você fala assim, mas eu estou numa rotina aqui. Será que o Senhor está recebendo? É isso mesmo? É isso mesmo. É uma constância, é todo dia. E quando você permanece, vem um cântico novo, vem uma nota nova, vem uma canção nova, vem o transbordar em línguas. Sabe por quê? Porque o Espírito está ali se movendo, a presença gloriosa dEle. Consegue entender isso? Aleluia. Jesus, Ele é fiel. Ele foi um adorador fiel. No livro de João 15, aquele capítulo que nós lemos, ele fala, aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Ele obedece os meus mandamentos. Eu te falei de um Zadok, que era uma casa particular de Deus. Mas eu quero te falar agora da família dele. Na Bíblia não fala o nome da esposa de Zadok. Mas eu creio que ela era uma mulher, falando de uma casa compartilhada. Eu creio que ela era uma mulher de Provérbios 14. Eu creio que ela era uma mulher que fazia os filhos pensarem. Porque eles viram os filhos do rei sendo infiéis. Assim como Ana, que pegou Samuel, um dos maiores profetas, e levou ele para viver num contexto de pecado. Os filhos do sacerdote Eli. E os filhos do rei Davi, eles foram infiéis ao pai. E os filhos de Zadok, eles viram isso, eles se contaminaram. E o Senhor me disse, bem nessa parte, que isso tem a ver com a geração que a gente vive. Essa geração tem te influenciado e te tirado desse todo dia de adoração ao Senhor. Aquilo que você vê tanto repetidamente, isso tem te tirado desse foco, dessa coisa boa. Às vezes a gente repete isso, mas se nós nessa geração não nos policiarmos, nós vamos ser tomados por um envolvimento tão das trevas, tão sutil, que te tira dessa postura de adoração. Isso tudo, as ideologias, as filosofias, tudo. Nós sabemos que desde Gênesis, Ló, no momento onde os anjos chegam, para falar, Ló, pega a sua família e vamos embora daqui. Os anjos foram desejados, eles entraram, e foram desejados por todos daquela cidade ali. Os homens daquela cidade desejaram estar com aqueles anjos. Isso é antigo. Mas se nós
não chegarmos na presença de Deus e tivermos armados, guerreiros como Zadok, que enfrentava guerras físicas, mas também espirituais. Eu imagino que os filhos de Zadok chegavam e falavam: pai, o senhor está lá servindo o rei Davi, olha o que os filhos deles fazem. Infiéis, pai, como que é isso? E eu imagino que, como um bom pai, Zadok falava: filhos, vamos permanecer na nossa fidelidade com Deus. Vamos permanecer servindo no altar, porque um dia o Senhor vai te recompensar, meu irmão, por essa fidelidade que só Deus te vê. A sua fidelidade no casamento, Deus vê. A sua fidelidade com os seus filhos, os filhos que honram pais, Deus te vê, filho. Deus te vê, filha. Deus vê, e uma hora vem a recompensa. E se for só no céu, glória a Deus por isso. Melhor é permanecer nessa terra, melhor é permanecer trazendo impactos nessa geração. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir o Espírito Santo, que te leva para o trabalho todo dia, e você é questionado pela santidade que você luta a viver. Meu Deus, queridos, é muito forte viver isso. Eu queria que você ficasse de pé e o Ministério de Louvor viesse aqui. Eu quero ler um texto que Ezequiel, vamos colocar Ezequiel 40, se quiser abrir aí na sua Bíblia. Ezequiel 40. Quarenta e quatro. Pode virar um pouco esse ventilador para cá? Acho que não ligaram o ar aqui em cima. Não sei, mas tá tudo na paz, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bastante atenção nisso. Não precisa de ligar agora não, que eu prefiro que você preste atenção. Uma família que ama o Senhor, e a sua família ama o Senhor. Pastora, só tem eu ainda que amo. Fica firme, irmão. Deus vai acrescentando. Pastor, eu oro pelo meu esposo. Ele vai vir para adorar também. Meu filho está longe nas drogas. Ele vai vir também. Só permaneça. Fique firme. Estou orando por um relacionamento. Ore mesmo. Gere isso. Gere no Senhor. Para que venha um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem apaixonado, uma jovem apaixonada pelo Senhor. E o que eu quero te dizer com relação àquilo que você pode receber pela fidelidade que você preza. Eu já falei aqui mas algumas vezes eu quero reafirmar isso. Ao que Deus falou comigo de um ministério próspero que nós teríamos. Mas ai de nós se perdermos um coração humilde, um coração para aprender, um coração fiel. Você já ouviu que você é um ladrão? Que você rouba o altar de Deus? Eu já ouvi. Mas eu sou fiel, Senhor. E eu sei que eu nunca roubei. E que eu nunca vou roubar. Um dia eu falei, a minha mãe não está mais viva, mas meu pai, de 82 anos, ouvir isso. Então, quando Davi, ele chamava aqueles homens de autoridade, chama você, é porque ele sabe que pode confiar. Talvez hoje coisas pequenas, mas vai chegar uma hora que será coisas grandes. Eu sempre lembro o pastor Gines, da prosperidade que Deus tem para ele, para a casa dele.
Os testemunhos que eles estão dando pelo casamento da filha, eu experimentei isso. Tira da própria casa para servir alguém que está na rua. Eu vejo o pastor Silvio Ribeiro dando testemunho, dando relatórios para o pastor Glênio. E eu falo para o pastor Silvio, para a pastora Cirlei, Deus ainda vai colocar coisas tão grandes nas mãos deles. Porque eles têm sido fiéis. Eu citei pastores aqui, mas você está lá na sua empresa, no almoxarifado, controlando as vendas da empresa. É só um treinamento para chegar na casa de Deus. Zadok foi treinado como guerreiro, como levita, e depois ele chegou ao sacerdócio. Quando ele casou, ele não mudou. Você está pedindo uma companheira, um homem para se casar. Quando isso acontecer, você vai mudar o coração, porque Zadok não mudou. Os filhos dele cresceram num ambiente difícil de ser fiel, mas eles foram. E olha o que Ezequiel fala sobre isso. Deixa eu só concluir meu raciocínio. Então, muitas vezes, o Senhor, você tem para você que você deveria enriquecer. Mas Deus nunca vai nos enriquecer, pastor Gines, pastor Silvio, pastor Glênio. Ele vai nos prosperar. Amém? Ele vai nos prosperar e vai mandar pessoas que têm um coração tão lindo na obra, que as coisas vão acontecendo e vão crescendo, e Deus vai fazendo, e não importa o que falam de você, porque Zadok, ele só permaneceu fiel. E muitas vezes o Senhor não traz riquezas, porque sabe que a riqueza já fez com muitos Zadoks aí fora, trouxe a vaidade. Eles não roubavam, eles não viviam Malaquias 3, mas a vaidade pela riqueza fez com que eles roubassem o altar de Deus. Eu espero que esses Zadoks voltem para o centro da vontade de Deus, porque o projeto inicial é que eles não fossem ladrões, eles fossem sacerdotes na casa de Deus. Deus tem grandes coisas para nós, mas primeiro Ele vai nos colocar no pequeno todo dia, até chegar às coisas grandes. E a riqueza, ela faz isso com o homem, ela traz a soberba, ela traz a cegueira, ela traz a vaidade. E homens de Deus, eles são humildes, eles são simples. Profetas, eles falam o que Deus manda, mas eles são baseados na palavra. Em Ezequiel 44, diz: dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. Quem são eles? Os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem a Ele. Você pode aplaudir a fidelidade, desejar a fidelidade todo dia. O diabo vem com a infidelidade e você diz: eu sou fiel, eu não estou fiel, eu sou fiel. Lute para você não abrir mão dos princípios. E para encerrar, eu quero ler Ezequiel 48, versículo 10, que diz assim:
Esta será, Ezequiel, isso mesmo. Esta será a porção sagrada para o sacerdote. Terá 12,5 quilômetros de comprimento do lado norte, 5 de largura do lado ocidental, 5 quilômetros do lado oriental e 12 do meio do comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram conforme fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. O território dos levitas, uma porção especial para aqueles que adoram e são fiéis. Eu queria que você se afastasse dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero muito, em nome de Jesus, nós temos tempo para isso. E se você quiser, eu quero tirar os meus sapatos, experimentar algo diferente nessa manhã aqui neste lugar de adoração. Como a sensação de pisar, uma sensação não só física, mas espiritual, de pisar num lugar onde tem uma unção liberada pelo Senhor, para despertar um potencial aqui, um potencial que Ele mesmo coloca. No livro de Neemias, Zeraías, bisneto dele, ajudou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aleluia!